Gênesis, a origem de tudo, desvendando o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, a pedra angular da tradição judaico-cristã, convida a uma viagem fascinante às origens do universo e da humanidade. Imagine um livro que narra a criação do mundo, a formação dos primeiros seres humanos e os primórdios da civilização. Gênesis é exatamente isso. Ele apresenta uma narrativa repleta de simbolismo e significado, que moldou a fé e a cultura de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. O Gênesis começa com a icônica frase: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." A partir daí, somos levados a uma jornada épica de 6 dias de criação, que culmina no descanso divino no 7º dia. Essa narrativa, embora simples em sua estrutura, é rica em detalhes e simbolismos. Por exemplo, a criação da luz no primeiro dia pode ser interpretada como a separação entre o caos e a ordem, um tema recorrente em muitas culturas antigas. A criação do homem e da mulher à imagem de Deus sugere uma conexão intrínseca entre a humanidade e o divino, um conceito que tem sido debatido por teólogos e filósofos por milênios. O Gênesis não se limita apenas à criação. Ele apresenta personagens inesquecíveis como Adão e Eva, os primeiros seres humanos, que habitavam o idílico Jardim do Éden. A história da tentação e da queda é uma das mais conhecidas da Bíblia, e explora temas como livre-arbítrio, pecado e as consequências de nossas escolhas. A serpente no Jardim do Éden é frequentemente vista como um símbolo do mal e da tentação, mas também pode representar a sabedoria e o conhecimento proibido. A narrativa segue com a trágica história de Caim e Abel, os primeiros irmãos da humanidade, cujo conflito culmina no primeiro assassinato registrado. Esse relato serve como uma advertência sobre os perigos da inveja e da violência, temas que, infelizmente, continuam relevantes até hoje. Depois, somos apresentados a Noé, um homem justo e em uma geração corrompida, que recebe a ordem divina de construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio universal. A história da Arca de Noé é uma das mais visualmente impactantes da Bíblia, e tem inspirado inúmeras obras de arte e literatura ao longo dos séculos. A história do dilúvio também aparece em outras culturas antigas, como a epopeia de Gilgamesh da Mesopotâmia. Isso sugere que um evento catastrófico semelhante pode ter ocorrido na história antiga, deixando uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. O Gênesis também nos leva à Torre de Babel, uma tentativa ambiciosa da humanidade de alcançar os céus, que resulta na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Essa história pode ser interpretada como uma explicação para a diversidade linguística e cultural do mundo, mas também como uma advertência contra o orgulho e a arrogância. Após esses eventos primordiais, o Gênesis se concentra na história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses personagens são fundamentais para a formação do povo de Israel e para o estabelecimento das alianças entre Deus e a humanidade. A história de Abraão, por exemplo, é marcada por sua fé inabalável e sua disposição de sacrificar seu próprio filho, Isaque, em obediência a Deus. Esse ato de fé extrema é visto como um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo no Novo Testamento. A saga de José, vendido como escravo por seus irmãos e posteriormente elevado a uma posição de poder no Egito, é uma história de traição, perdão e redenção. Ela demonstra como Deus pode usar até mesmo as circunstâncias mais adversas para cumprir seus propósitos. O livro de Gênesis é mais do que uma coleção de histórias antigas. Ele é um texto fundamental que explora temas profundos e universais, como a relação entre Deus e a humanidade, a natureza do bem e do mal, o significado da vida e o propósito da existência. Sua influência cultural é imensa, inspirando obras de arte, literatura, música e filosofia ao longo dos séculos. O Gênesis continua a ser relevante para milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo lições e reflexões sobre a condição humana e o propósito divino. Ele nos convida a refletir sobre nossas origens, nosso destino e nosso lugar no universo. O Gênesis é um convite à reflexão, um mergulho nas profundezas da alma humana em busca de respostas para as grandes questões da vida. É uma obra que transcende o tempo e as culturas, e que continua a inspirar e desafiar a humanidade. Comente abaixo o que você acha que foi mais interessante e sugira outros tipos de curiosidades que nossa equipe pode explorar nos próximos vídeos. Inscreva-se, compartilhe e dê o like para continuarmos a trazer as curiosidades mais incríveis para você.